Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento da Fã Online, né? Mentira, aula da professora Lília, ei, cadê o povo? Ei, sumiu, ei, gente, nem acabou o semestre, vocês já estão assim debandando, caracas, hein? Gente, não pode esquecer que as aulas são extremamente importantes para tirar as dúvidas, né? Para poder verificar se ficar alguma pendência de material. Eu sei que a professora Lília é bem chata, mas vai fazer o quê, né? Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho, né? Então, o professor ele faz a escolha, né? Entre um estudo de caso e exercícios. E eu acho que é bem pertinente. Eu trouxe o estudo de caso. Não é um estudo de caso, na verdade, é um estudo aprofundado sobre um determinado objeto que faz parte do contexto de vocês, né? Nós estamos com uma demanda educacional, né? A gente sempre fala que a educação ela segue um ciclo, que é o quê? Depois de uma grande crise, né? Você tem uma grande demanda de contratação de professores, né? Então, eu comento que eu entrei na educação num ciclo desse, né? Quando meu primeiro emprego na escola foi nessa demanda. Teve uma grande crise, que muitas pessoas ficaram desempregadas, se mexeu na economia, e quando teve retorno, teve uma grande quantidade de professores que foram contratados, chamados para concurso, etc. E nós estamos nesse momento, né? No momento em que se tem essa contratação imediata de professores, emergencial, e é claro, isso vai trazendo muitas coisas para esse professor, né? Então, demandas que talvez ele não tenha tido contato, ou mesmo que ele não tenha parado para fazer um estudo aprofundado sobre determinadas questões. E aí a gente vai tratar de uma delas, né? E vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês para a gente conversar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular de Língua Inglesa, né? E as áreas, pensando que a disciplina de língua inglesa ela está dentro da área de linguagens e suas tecnologias. A gente está enfrentando um momento educacional que é um momento da reforma, é um novo, eles chamam de novo ensino médio, né? Isso vai atender a todas as secretarias de educação do Brasil, né? Porque é uma consideração que vem em âmbito federal. Então, todas as escolas vão passar por isso, todas as turmas vão passar por isso, todos os professores vão passar por isso, e é claro, muitas discussões sentido, né? A disciplina de língua inglesa, ela tornou-se, né, dentro dessa reforma do ensino médio, uma disciplina opcional, né? E o que fica obrigatório apenas para o ensino médio? Não sei se vocês têm acompanhado essas discussões, né? Mas o que fica obrigatório para o ensino médio é português e matemática. E é claro, essa demanda ela vem trazendo novas discussões, né? E alguns confrontos, né, de ideias, porque muitos consideram que quando você, a partir do momento que você coloca, né, vamos um pouquinho antes nessa trajetória, esse processo, né, que eles estão colocando do novo ensino médio torna algumas disciplinas optativas e o aluno escolhe qual a trajetória que ele irá cursar. E o que acontece? Você tem uma demanda em que hoje o nosso aluno de ensino médio, né, ele não está preparado, ele nunca foi preparado para fazer uma escolha dessa. Então, a primeira crítica que se tem é o que? Olha, esses alunos não estão preparados. Você aumenta a margem de desnível social, né? Você aumenta a quantidade de pessoas que não estarão aptas a fazer universidade.
e outras demandas, né? Então você cria defasagens, você cria pessoas apenas para trabalhos de base, porque o restante, né, não vai se ter de conhecimento. Então essas são algumas das questões que suscitam, né, dessa reforma do ensino médio. Então, hoje a gente já vive a disciplina de língua inglesa como uma disciplina que ela é apenas um a mais, né? Então, a gente percebe que nos contextos profissionais ela é exigida, né? Independente da área, hoje você tem uma grande demanda de pessoas que requerem, né, que o candidato tenha a língua inglesa. Entretanto, essa demanda ela fica nesse âmbito profissional. E a disciplina ela vira uma disciplina apoio, né? Ela não tem um peso que assim, nossa, vai ser uma disciplina que vai modificar o mundo. Não. Eu comento que a gente tenta modificar aquilo que a gente pode, né? E a disciplina nessa reforma do ensino médio fica mais grave, porque ela também se torna uma disciplina optativa, né? Então a gente enfrenta hoje o que vocês verão no mercado de trabalho, né? É uma demanda muito grande de cursos fora, né? Terceiro, a gente fala de espaços não escolares, assim, essa demanda maior. E as escolas, elas vão, de alguma forma, restringir, né? Para alguns. Então, e para outras escolas vai ampliar absurdamente. Então, por isso que eles falam que vai haver um desnível social. Porque se você coloca que a base, a grade, né, de curricular, ela vai ser modificada e ela vai ser modificada para todos, então você coloca uma coisa comum. Só que a gente tem sempre, né? As escolas particulares, elas tendem a fazer diferenciais. E quais vão ser esses diferenciais, né? Para poder ter mais alunos? É você colocar a obrigatoriedade no ensino de toda a escolarização língua inglesa. Aí você tem uma demanda de contratação. Então é importante pensar sobre isso. E também, né? A gente vive já essa defasagem de língua portuguesa, e isso vai manter por um tempo ainda, e vai ter essa corrida aí, né, louca por profissionais de área para atender essa demanda, né? Bom, tudo bem, gente? Vocês estão sabendo da reforma curricular, né? Como é que vocês percebem isso? Miriam, Cristina? Cristina falou que sim. É um olhar mesmo, né? Miriam também falou que sim. Bom, vamos falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular. E aí, quando, quando eu olho a disciplina de língua inglesa dentro do contexto escolar, eu percebo que ela é uma disciplina de apoio, né? Ela não tem a função de ser uma disciplina em que ela é formadora, né? De uma, nossa, o aluno ele tem um maior vínculo com aquele professor porque ele tem uma grande quantidade de aulas. Não, ele tem duas aulas e ele tem o um aspecto que de poder discutir determinados temas. E também não e o que eu conheço de contexto, a disciplina de língua inglesa ela não tem peso para reprovação também, né? Então ela se torna peso a partir do momento em que a disciplina de português e matemática, o aluno está reprovado, né? Então a gente percebe essas questões. Bom, vamos lá. Então eu trago alguns trechos aqui da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, qual é a função da Base Nacional Comum Curricular? Consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC, né?
do ensino fundamental e do ensino médio, né? E lembrando que a disciplina de língua inglesa, ela está dentro de uma macro área, que é a área de linguagens e suas tecnologias. E ela disputa um lugar junto com língua portuguesa, arte e educação física, né? Então, quando a gente olha esse momento em que essas disciplinas elas estão conversando, o que vai chegar a um determinado momento, né? O professor então, para a área de linguagens, talvez língua portuguesa não bate tanto com educação física, mas pode acontecer de língua portuguesa ter que atender a área de arte, porque ela está numa macro área, né? Língua inglesa atender as aulas de arte, porque está na macro área. Só para a gente poder entender como isso influencia o nosso trabalho, né? Como influencia o nosso olhar em relação à educação. Mas, professor, eu fiz curso de letras, né? Como é que eu vou dar aula de arte? Pois é isso que também está sendo discutido, né? Como é que esse profissional ele vai estar apto a dar aula de arte? Então a gente vai começando a perceber o quanto tem qual a tendência, né? Quando a gente faz esse olhar sobre essa nova proposta aí de currículo. Então, o que essas áreas elas têm em comum, né? Ela tem a garantia dos direitos linguísticos aos diferentes povos e grupos sociais brasileiros. Então, é o direito de comunicação, é o direito de fala, é o direito de interpretação e interação com o mundo, tá? E aí, o que se espera, né, desses componentes? Que tenham, né, situações de aprendizagens que lhes sejam significativas e relevantes para a sua formação integral. Então, olha só, eu além de ser professor, de ensinar o conteúdo, eu também vou olhar a questão das aprendizagens e que sejam aprendizagens significativas. E a gente para, né, e pensa, o que é significativo para o aluno do ensino médio, né? Para o aluno do ensino fundamental. E dentro da língua inglesa, olha só que é desafio, né? Hoje eu comento que é um grande desafio. Nós temos um grande desafio. E por que eu falo isso? Porque o nosso aluno do ensino médio, ele está entrando no ensino médio com 14, no máximo 15 anos, né? Então, os nossos jovens atuais, eles são bobos, né? Eles não têm expertise, eles não têm, como é que eu vou dizer? Eles não têm essa coisa de visionário, estou vendo o futuro. Não, porque são pessoas que estão dentro da casa, é o videogame, não trabalha, né? Tem diversas situações. Então, são jovens que vivem dentro de determinadas caixas ambientais, né? Dentro do local deles ali e nas condições. Então, eles não conseguem perceber a necessidade da língua. Então, para cada um é muito fácil, né? Mas eu eu entendo que a língua ela serve para a comunicação, né? Para o mercado de trabalho, etc. Para o jovem, isso não afeta. E nem afeta mais a questão de vestibular. Fala assim, não, é importante por causa do vestibular, porque você tem prova, por causa do Enem. Também não. Por quê? Porque ele não percebe mais que essa profissionalização ela é importante, né? Para ele considera que a gente fala a reforma não é que ela é confusa, Cristina. A reforma ela atende a uma determinada classe social e a uma determinada a um determinado público. Ela não é confusa. E ela é muito bem realizada fora do Brasil. Só que no Brasil, a nossa base, ela não é uma base que a gente já conversa sobre isso um pouco lá em didática, né? Mas é uma base que ela não tem
determinados... Ela não tem a base efetiva, né? Você não tem um investimento na educação. Quando a gente olha hoje para a educação, né, eu participei de um podcast aí da Donas da Cast, que eu falo isso, né? Eu comento, nosso maior problema é que quem pensa e quem faz as leis para a educação não são educadores, não são professores. E por não serem professores, isso acaba levando a determinadas consequências, assim. Então, nessa ação, provavelmente a gente venha a ter umas 5 gerações, né, em que essas gerações elas não terão o senso crítico. Essa é a verdade. E elas não vão conseguir correlacionar áreas, porque ela vai ter apenas duas áreas maiores de saber. Então, a gente vai estar formando pessoas para efetivamente elas fazerem apenas uma coisa. Então, se ela optar por uma determinada área, ela só vai ser aquela área, ela não vai ter o conhecimento de outras áreas, ela não vai ter o conhecimento de múltiplas áreas. Então, hoje, se você... Vou dar um exemplo, tá? Se você, sei lá, vou dar um exemplo bobo, né? Eu não tenho muito conhecimento de química, mas eu conheço química e eu entendo que existe um determinado elemento, né, dentro da Coca-Cola que permite que ela seja corrosiva, né? E aí você permite que a Coca-Cola você utilize para tomar, mas você utilize para fazer uma limpeza de uma barra de ferro com ferrugem, né? Mais ou menos isso. Então eu consigo compreender que faz parte de uma determinada demanda, né? Da disciplina de química, etc. Eu não consigo explicar, né, com todos os detalhes, mas eu entendo isso. Quando você permite que essa reforma ocorra, né, como ela vai entrar, porque ela vai entrar na educação de uma forma assim que é avassalador, né? E você permite que daqui as 5 próximas gerações elas não entendam efetivamente por que a Coca-Cola tem essa propriedade química. Só para a gente entender, né? Então, a questão do quente e do frio, da área de ciências, né? A parte de física. Então, se pensa que uma disciplina de física ela não vai ser obrigatória, mas eu também odeio física. Todo mundo odeia física, todo mundo odeia química, né? Mas elas se tornam disciplinas necessárias também, porque elas têm bases, né, sociais que são importantes. Então, quando a gente pensa como é que as pessoas elas vão ler, né, as contas de luz delas, ou as contas de água, né? Porque essas disciplinas, então imagina, a matemática ela vai ficar sobrecarregada, uma área sobrecarregada, porque ela vai ter que tratar desses elementos básicos e ela já tem os conhecimentos básicos da disciplina. É isso que vai ocorrer, né? Então, o professor de português, ele vai acabar atendendo outras áreas, ele vai ter que falar sobre história, ele vai ter que falar sobre geografia, sobre sociologia, e nem todas as pessoas se sentem à vontade para falar sobre determinadas coisas. Por quê? Porque não faz parte do conhecimento dela. Entretanto, você tem um professor que é de área específica que poderia falar muito bem sobre isso. Então, essa é a grande discussão quando a gente pensa nessa reforma, né? Então, e voltando lá, né, na BNCC da língua, então você tem essa parte, né, que você tem que ter situações de aprendizagem que sejam significativas e relevantes para a formação integral do indivíduo. E andando um pouquinho, né, mais lá no documento, eu tenho o quê? Eu tenho o quê?
uma participação mais plena dos jovens nas diferentes práticas socioculturais que envolvam o uso das linguagens, né? Então, no ensino médio, os jovens intensificam conhecimento sobre seus sentimentos, interesses, capacidades, as capacidades intelectuais, né? Expressivas, ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos e refletem sobre a vida e o trabalho que gostariam de ter. Então, essa é a base do ensino médio, né? A questão dos sentimentos, a questão de quem eu sou no mundo, a questão sociais, né? O vínculo que eu tenho com o outro, como eu sou um ser social, qual é a minha identidade, isso é bem importante. E hoje, quando você volta, né, a gente está vivendo esse retorno às aulas 100% presencial na maioria dos lugares, e agora vai, né? Agora vai, e o que você percebe? O estudante, ele não está preocupado com o estudo, ele já tem a noção que estudo, conteúdo, ele vai ter muito pouco nesse ano, ele não vai ter mais isso, mas ele está bem preocupado com as questões sociais, ele está bem preocupado com os vínculos sociais que ele tem, com as amizades que ele cria, né? Então isso é bem importante da gente olhar e da gente observar. E o que eu busco, né, nesse momento desse jovem aí? O protagonismo, né? Então, essa questão da autonomia e maior capacidade de reflexão sobre o mundo, sobre a participação na vida pública, na produção cultural, autoria nas produções, quer dizer, ser, né, protagonista de ações com música, danças, manifestação cultural e corporal, vídeos, marcas, moda, rádios comunitárias, redes de mídia da internet. Então, todas essas práticas sociais, elas são importantes para a área de linguagem e também são importantes no desenvolvimento desse jovem, né? Eu não sei se eu tinha comentado, mas se eu não comentei, eu comento, né? Eu faço parte de um coletivo negro que a gente faz atendimento de mulheres, né, em situação que são marginalizadas, né, que fazem parte de comunidades periféricas, então estão desempregadas, são sozinhas, etc. E num dos últimos encontros, né, eu fiquei muito assustada. A verdade foi essa. Por que assustada? Muitas das jovens, as mulheres que estavam lá, eram mulheres jovens, muito jovens. Né? E se não, além disso, né, delas serem muito jovens, muitas delas, né, as que eram um pouco mais, que eram não tão jovens assim, e eu vou dar uma margem ali de uns 20 e poucos anos, já tinham netos. Então a gente está vivendo uma situação social que parece que ela está sendo contrária à modernidade, né? Você vê uma demanda de pessoas que elas fazem um planejamento familiar e etc. E existe uma contramão disso, né? Então, isso me trouxe um alerta que talvez, né, nós estejamos tão focados às vezes no próprio conteúdo que a gente esquece de tratar de temas que são pertinentes a essa faixa etária, né? Eu comento sempre quando eu vou lá para a ETEC que toda vez que eu vou dar aula eu encontro um casal de adolescente dentro de uma sala vazia. E aí eu falo, gente, desculpa, né? Eu sei que vocês estão aí numa boa, mas eu tenho que dar aula, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque a gente percebe a necessidade do jovem de estar com o outro e parece que falta um pouco, não de informação talvez, mas também um olhar de alerta, né? De observar, olha, será que você está percebendo, né, a sua realidade, como você vive?
E aí, um outro ponto que eu também destaco dentro da BNCC é a relevância da língua inglesa na mediação de práticas sociais, interculturais, individuais e de grupo, orientando desde o início da aprendizagem, pensando na construção de repertórios linguísticos, ideias, né, discussões, possibilitar que se tenha troca, né? E aí a grande essência da área de linguagem é a questão da multiplicidade da linguagem, né? Que a língua ela tem que também estar atrelada aos valores das culturas digitais, né? Ao que está no meio digital, ao que está sendo possibilitado, né? Dentro dessas turmas, assim, eu sempre levo, né? Acho que a maioria de vocês deve conhecer a rede que é o LinkedIn, que é uma rede profissional, né? Mas esse jovem ele não conhece, ele não entende o porquê que existe isso, ele não entende que ele tem que fazer uma carta de apresentação, ele não entende que ele tem que deixar o currículo dele mais ou menos pronto, porque por causa do jovem aprendiz. Então, são coisas que você vai ensinando e envolve essa cultura digital. E eu comento que, às vezes, a cultura digital, gente, não é só a gente ensinar a fazer, é mostrar para ele como faz o título de eleitor, que é online, né? Hoje todas as documentações elas são online, elas não têm mais carteira. Não sei se vocês sabem, né? Mas carteira de trabalho não tem mais papel, não tem mais aquela cadernetinha que nós tem. Não tem mais isso digital agora. Então, quando você vai olhando, as ferramentas elas vão mudando com a sociedade e se torna necessário a gente trabalhar dentro da área de linguagem, né? Dentro da área de língua. E aí eu vou caminhando, né? Então, às vezes, uma carta de apresentação em língua estrangeira, né? O currículo em língua estrangeira. Isso faz uma grande diferença para o profissional. E aí, caminhando um pouquinho mais, né, nessa questão, expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão crítica das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea. Aspectos como precisão, padronização, erro, imitação e nível de proficiência, o domínio da língua, são substituídos por noções mais abrangentes relacionadas ao universo discursivo, nas práticas situadas dentro dos campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade, invenção e repertório. Então, eu viro a língua, né, a língua inglesa, eu viro ela de um jeito que eu falo, caraca, o que eu faço? Por quê? Porque eu tiro esse foco do que é na gramática e volto para a questão discursiva, né? Com a questão de comunicação. E, e não é comunicação só da gente falar. Não, é dele ler um texto, ele ler um e-mail, ele compreender, ele fazer uma comparação linguística do texto em português e do texto em inglês. Para ele perceber, né, o que tem da língua, né? É engraçado que hoje eu estava trabalhando com uma turma de médio que eu dou aula de língua inglesa. E quando eu vou dar uma atividade em sala, eu levo o texto em inglês e o texto em português. Eu faço como se fosse uma tradução simultânea, né? E aí uma aluna falou assim, nossa, foi a primeira professora que trouxe um texto em que ele tem a tradução junto. Eu falei, então, mas o que você achou disso aí? Aí ela pegou e falou assim, não, eu gostei, porque eu tenho dificuldade. E quando o professor ele trabalha só com a língua, né, com a língua inglês, com o inglês, eu sinto muita dificuldade. Eu expliquei para ela, eu falei assim, eu trouxe o texto e a tradução, não porque eu quero tornar mais fácil, mas porque vocês têm 1h40 de aula comigo na semana. E se eu estou dando uma atividade que é em sala, você não tem ferramentas para você fazer consulta.
Então você vai fazer o quê? Você precisa ter mais ferramentas a seu dispor, né? E aí, por isso que eu trago traduzido. Se eu fosse mandar para casa, né, como um homework, ia ser sem tradução e você acaba se virando, né? Ela, é verdade. Eu falei, pois é. Então, falta um pouco também da gente ter esse olhar, né? O porquê que o aluno está aprendendo aquilo, né? Hoje, quando você fala assim, ele precisa de um nível de proficiência em língua, ele ter a proficiência em língua, ele vai fazer o quê? Ele vai para as escolas de idiomas. Ele não vai para a escola não dá proficiência para ninguém, para nenhum aluno. Então a gente tem que perceber, dentro daquele contexto que ele vive, o que ele precisa efetivamente. Precisa ler um manual? Ele precisa criar alguma coisa? O que ele precisa fazer? Ele precisa ler determinados produtos, né, em língua? Qual as funções disso? E aí, né, eu trago aqui uma notícia. Eu gosto sempre de trabalhar notícia com o estudante, né? Então, eu coloquei aqui uma notícia do quando foi a eleição lá dos Estados Unidos, né? Que foi o Biden e o Joe Biden, em que ele fez o pronunciamento, né? E aí eu fiz a seleção aqui dos verbos no presente, no simple present, simple past, né? Para poder trabalhar alguns aspectos gramaticais, né? E, e aí eu trago também, tá vendo? Eu faço bem esse processo, trago aqui em língua estrangeira e em língua portuguesa, né? Para que se tenha comparação disso, né? Para que o aluno possa se encontrar também, tá? Para a gente parece que é muito fácil, né? Muito a gente vai estudando e vai criando repertório. Para o aluno vai ficando mais difícil e vai continuando, né? Então, mesma forma, põe o texto, põe a fala seguinte com a tradução e vou trabalhando. Isso é bom para o aluno e é bom para mim também, né? Para quem dá aula só e tá dentro do contexto de língua estrangeira, é muito mais tranquilo isso, né? Entretanto, para quem não está e vai trabalhar com a língua estrangeira, a gente tem que ligar a tecla SAP. E às vezes ligar a tecla SAP é você ler o texto e você ver a tradução e você ir comparando. Tem coisa que vai muito rápido, né? Entretanto, nem sempre. A Miriam trouxe, né? Porque minha sua professora pegava as músicas em inglês e levava a tradução para nós aprender a conhecer inglês. Pois é. Você sabe que o aluno não curte muito mais música, né, Miriam? Eu descobri isso agora. Eles têm uns gostos musicais estranhos. Eles não têm gostos. É esquisito demais. Nossos jovens são muito estranhos. Vai ver que eu só que tô ficando a pessoa velha que olha e fala, cara, isso é estranho. Eles não gostam, não, eles aceitam bem as músicas que você leva, entretanto eles não têm gosto musical. Né? Era engraçado que quando o professor levava música, a gente conhecia as músicas até, né? Ai, nossa, eu conheço essa música. Tal. Hoje você tem uma gama tão grande de músicas que eles, além de não conhecerem a sua música, eles também não gostam de nada que seja significativo. Você fala assim, eu quero, me deem uma sugestão de um cantor, uma cantora, uma banda. Eles te mandam uns negócios assim que é fundo musical de anime, uns negócios muito loucos, né? Então, eu descobri isso da melhor forma possível na prática, né? Mas acontece. Então, eu tenho trabalhado muito com notícia, né? Eu vou trabalhar agora os contos, um pouco dos contos do Edgar Allan Poe. E para a gente poder ir discutindo e trabalhando, que aí também, como faz parte de terror, né? Talvez aí dar uma animada no pessoal e tal, mas é assim, né?
A Cristina traz, minha sobrinha adolescente gosta de série. Pois é, quando eu fiz a discussão da série, eu fiz da La Casa de Papel. E eu abro sempre nas séries, um desafio, que eles têm que descobrir alguma coisa daquela série que está relacionada com aquilo que eu vou falar, né? E eu descobri também que muito triste. Tem um pessoal que, gente, olha, tá sendo desafiador. Eu falei, caraca, que desafio. Porque não é. E assim, valendo chocolate, né? Eu gosto de brincar com turma assim, mas, gente, desafio valendo tal coisa. Turma assim, bem. Como é que eu vou dizer? Né? Assim, super. Falar, nossa, cara, que legal, né, gente? Bom, e é isso, gente, cuidado, né? A gente vai estar entrando no período de fechamento aí das atividades 3 e 4, cuidado com os prazos. E é isso, gente. Falei pra caramba, né? Mas achei bem pertinente falar sobre isso. Nosso próximo encontro vai ser revisão dos conteúdos para a prova, para a O2. E é isso, gente. Fiquem bem, saúde e paz sempre. Bom final de semana e a gente se vê. E até mais.